Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças. Meu canal não é um canal de finanças, mas eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive, que eu estou tendo. Eu acho que vai ser muito legal e com certeza eu vou estar ajudando alguém aí que, assim como eu, também é leigo no assunto, mas que tem interesse em tentar resolver a situação financeira, que talvez esteja em algum momento difícil financeiramente. Então eu acredito que com essas dicas aí eu vou poder ajudar você de alguma forma, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de começar a assistir esse vídeo, já deixa o seu like para mim, porque ele é muito importante para o crescimento do meu canal. Também se inscreve se você não está inscrito, desce no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo por aqui, porque eu vou estar fazendo alguns vídeos falando exatamente sobre esse assunto de finanças. Então, bora lá pro vídeo! Bom, gente, então vamos lá. Bom, vocês sabem, né? O meu canal é um canal sobre rotina, organização, coisas assim. Eu dou dicas, muitas coisas. Mas eu decidi compartilhar um pouquinho de uma situação aí que aconteceu comigo de um tempo atrás. Eu passei por algumas situações financeiras bem difíceis, algumas dificuldades financeiras bem complicadas, assim. E eu queria compartilhar com vocês, né, como que eu consegui sair dessa situação ruim de dívidas. Quem não tem dívidas? Muitas pessoas não têm dívidas. Não, tem muita gente que não tem dívida, porque ela sabe se controlar, ela sabe levar a sua situação financeira de uma forma bem controlada, bem disciplinada. E eu durante muito tempo, assim, eu não... Eu sempre trabalhei, né, na verdade. Mas eu nunca pensei assim, vou fazer um pé de meia, né, uma reserva de emergência, ou seja lá como for que você, né, chame. Mas assim, nunca pensei. Eu até tentei algumas vezes começar a fazer, mas não ia pra frente. Tipo, eu colocava lá R$100 e quando eu via eu já tava usando. Qualquer situação que surgisse, eu já ia lá e retirava o dinheiro e usava. E assim foi, né, durante todo o período assim da minha vida que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei fora. Eu fiquei sem trabalhar fora por muito pouco tempo. Então eu sempre trabalhei fora. Então eu sempre tive um dinheiro que eu poderia ter uma reserva, né, não ter dívidas e tal. Mas, assim como muitas pessoas, né, eu acabei me descontrolando aí, fui fazendo conta. Eu ia pagando, né? Já tive problemas seríssimos com cartão de crédito. Quem não tem cartão de crédito aí, muitas pessoas se endividam com cartão de crédito, porque é uma cilada ali. É muito fácil, né? Você chega, compra, não tem dinheiro, mas você compra do mesmo jeito. E a gente precisa ter controle. O cartão de crédito não é algo ruim, ele é muito bom num caso de necessidade. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque você pode se endividar com o cartão de crédito. Então, tem que ter muita disciplina, você tem que ser controlado, ter bastante consciência do que você vai fazer, de como vai fazer. Você tem que ter uma organização financeira, senão você acaba se endividando. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei, né, tendo algumas dívidas aí por causa de cartão de crédito. E eu pagava, acertava tudo, daqui a pouco eu estava endividada outra vez, eu não conseguia guardar dinheiro, e enfim. E aí no ano passado, né, eu passei por uma situação, eu vou pular etapas ali para poder contar o que aconteceu. Então, ano passado eu passei por uma situação aí meio difícil, né? Eu me separei e eu estava numa situação que eu precisei, né, emprestar dinheiro das pessoas até para pagar o caminhão da mudança. Então, é uma coisa que eu nunca tinha falado aqui no canal, mas chegou a acontecer até isso. Porque eu tava com dívidas e eu tava desempregada para ajudar, né? Ou melhor, para piorar a situação, tava desempregada e não conseguia trabalho. Eu comecei a fazer alguns trabalhos ali, né? De diarista, comecei a fazer pão para vender, algumas coisas assim. Mas é um dinheirinho baixo que entra, né? Não é um dinheiro para pagar contas, para você se manter. Então eu me vi numa situação bem complicada, porque sem trabalho, não tinha nada de dinheiro guardado. Eu tinha saído, né, há pouco tempo da outra empresa onde eu trabalhei 7 anos. E quando eu saí de lá, eu já saí e o acerto que eu paguei dívidas. E daí comprei algumas coisas, mas mesmo assim eu não guardei dinheiro. E foram acontecendo muitas coisas no decorrer do tempo ali e eu não pensei, eu posso precisar lá na frente, né? Não, eu fui gastando. Quando eu vi, eu tinha gastado tudo. Bom, então como eu estava falando, né? Deu um creque aqui na minha câmera. Como eu estava falando, então, eu vivi numa situação assim que
eu não sabia o que fazer, e eu não conseguia arrumar trabalho, né? E aí eu comecei a fazer, né? Trabalhar diarista, comecei a fazer alguns bicos ali. E eu me mudei para casa, daí o que aconteceu? Daí eu já tinha um aluguel para pagar, tinha água para pagar, luz para pagar, e tinha mais as dívidas que eu não conseguia pagar, que já tinha, né, virado uma bola de neve, porque no período que eu fiquei desempregada, eu não tinha como pagar essas dívidas. O último trabalho que eu tive, né, registrada, eu fiquei pouco tempo, então eu não peguei um acerto. Tipo, foi no máximo, acho que R$1.000, não lembro agora. Mas foi bem pouquinho o acerto, então eu não tive um valor alto para pagar as contas que eu tinha feito, né? No cartão de crédito e tal. Enfim, eu estava estudando, então eu voltei a estudar, né? Como eu já falei aqui em alguns vídeos passados. Eu tô fazendo supletivo e na Uninter para concluir meus estudos e é pago, né? Não é um valor alto, mas é pago também. E aí eu tive que trancar a matrícula para não sujar o meu nome, né? E eu não perder o período que eu já tinha pago e tinha estudado. Então, assim, virou uma bola de neve. E foi aí que a minha ficha caiu e eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha de mudar de vida nesse sentido. Eu falei, eu não posso continuar nessa situação, eu preciso mudar de vida, eu preciso agir de uma forma diferente, com mais sabedoria na parte financeira da minha vida também. Porque a parte financeira, se você não estiver bem, as outras coisas começam a não ficar bem também. Porque você fica nervoso, você fica chateado, você já não dorme direito por causa das suas contas, né? Porque quem gosta de pagar tudo certinho fica muito incomodada. E eu ficava muito chateada de não conseguir pagar minhas contas e ligações, daí eu já não atendi as ligações. Eu sei que muita gente passa por isso. Por isso que eu tô aqui abrindo meu coração e compartilhando essa experiência com vocês. Não tenho vergonha de falar o que aconteceu, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso. E às vezes é um descontrole emocional, são crenças limitantes que a gente tem também. Então isso é um assunto que eu vou conversar num outro momento com vocês, sobre crenças limitantes, que a gente ouve desde criança muitas vezes. Dinheiro é sujo. Se você ficar rico, você vai se perder, você não vai pro céu. Coisas mais ou menos assim. Mas enfim, esse não é o assunto no momento. Então, né, eu tive que tomar uma decisão. E aí eu comecei a buscar alguns vídeos no YouTube, né, que falassem sobre finanças, de como se organizar financeiramente. E eu encontrei um canal que talvez vocês já tenham assistido aí, que ele é um canal muito famoso, bem conhecido, que é o Me Poupe, com a Natália Arcuri. E eu amei o canal dela, mudou a minha vida, porque eu comecei a aprender coisas que eu nem imaginei que eu faria um dia. Então, ali eu comecei a traçar um plano para sair daquela situação, daquelas dívidas. Mas eu já estava, né, por aqui, até o pescoço, ou melhor, por aqui. Tava por aqui. E já tinha, né, tava assim, tipo, os últimos segundos ali de oxigênio. E aí eu estava trabalhando de diarista, né, na época, e fazendo pão para vender, até que eu arrumei trabalho na clínica onde eu estou hoje. E precisei deixar os trabalhos, as diárias, fiquei com algumas ainda nos finais de semana para fazer. Às vezes algumas eu ia fazer até à noite, mas começou a ficar muito cansativo e algumas pessoas não queriam que eu fosse no fim de semana, daí preferia durante a semana, e eu fui perdendo aquelas diárias. Então eu pensei, eu preciso traçar uma meta para pagar minhas dívidas e sair dessa situação. Foi aí que eu voltei, né? Eu recebi a proposta de voltar para a casa que eu morava antes, do meu ex-marido. Eu voltei para casa e ele fez a proposta de eu ficar lá porque a casa estava sozinha. Então ele falou, fica na casa porque, né, você não vai pagar aluguel nem nada, aí você consegue se organizar financeiramente. E aí foi o que eu fiz. Como não tinha assim um prazo para eu sair dali, então eu pensei, esse é o momento de eu dar um jeito na minha vida. E como eu não estava pagando aluguel, nem água, nem luz, nada disso, ele que paga tudo ali na casa, então eu falei, agora é a hora de eu resolver. Então ali a única coisa que eu pago é a internet, né, que tá no meu nome. Então a internet eu pago. E eu comecei a traçar um plano para pagar. E aí o que eu fiz? Eu tinha recebido já alguns... eu tinha recebido no meu e-mail, né, uma proposta para pagamento de uma das dívidas. Então ali era um site que falava de... Eu não me lembro agora o nome do site, não me recordo. Se eu encontrar o nome desse site, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo na tela para vocês entrarem. E ali você coloca o seu CPF
E para mim ele já tinha chegado no e-mail, então ele já veio com a proposta. Mas se você entrar no site, eu acredito que ele pede o CPF ali, e você colocando seu CPF, ele vai puxar todas as suas dívidas. E você consegue fazer acordos por ali. Então eu decidi que eu ia pagar uma conta de cada vez. Eu não ia tentar pagar todas de uma vez, porque eu não ia conseguir. Então eu resolvi pagar uma de cada vez. Em pouco tempo, sabe? Não fazer, tipo, um acordo que eu fosse ficar o ano todo pagando aquela dívida. Não. Para eu pagar o menos de juro possível. E aí eles fizeram algumas propostas ali. E, tipo, a maioria delas, quase todas, tipo, vamos dar um exemplo aqui. Se era R$1.000, eu paguei 500. Por quê? Porque eu aceitei o acordo, né? E já imediatamente eu já tinha um dinheirinho ali guardado, que eu tinha guardado nos primeiros meses, exatamente para poder aceitar a proposta e começar a pagar a dívida. Então aí eu aceitei a primeira proposta, daí comecei a pagar, fiz em poucas parcelas, se eu não me engano, a primeira foi em umas 3 parcelas, era um valor bem alto a parcela, mas eu queria pagar logo, e eu aproveitei a oportunidade. Daí você pode pensar, mas eu pago aluguel, pago água, pago luz, pago tudo e não tem como. Gente, tem como. Faz uma parcela, então faz mais parcelas e faz valores menores para você conseguir pagar. Faz uma extra, sabe? Faz um bolo para vender, vende alguma coisa, não sei. Foi o que eu fiz, eu comecei a fazer extras. Trabalhar de diarista nos domingos, fazer faxina nos domingos. Até aqui na clínica onde eu trabalho, eu faço faxina até hoje. Não tenho vergonha de falar, porque isso é um trabalho também. A gente sempre quer o melhor, mas esse também é um trabalho. Então, é um trabalho que me tirou do sufoco. Então, eu comecei a fazer faxinas e fazer pão para vender. Daí, eu já estava trabalhando, eu não estava mais tendo tempo para fazer os pães. Aí, eu comecei a vender alguns cursos pela internet, que eu vendo ainda, inclusive. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser me ajudar. Eu vou ficar muito feliz, muito agradecida. Então, eu vendo alguns cursos. Eu vendo curso de marketing digital. Eu vendo curso de inglês online. Então, eu vou deixar os links na descrição do vídeo aqui, se vocês quiserem, né? Tá contribuindo aí, me ajudando também. Então, eu comecei a vender coisas, aquilo que fosse possível. Aí, recebi algumas propostas de trabalho online e, tipo, nada que eu ganhasse, assim, muito dinheiro. Pouco dinheiro, porque às vezes você fica esperando que você vai... eu preciso ganhar muito dinheiro. E não é assim, de pouco em pouco você acaba conseguindo conquistar a sua liberdade financeira novamente. E foi o que eu fiz. Eu fui recebia daqui, recebia dali, fui guardando um dinheirinho, fui aprendendo e continuei assistindo no canal Me Poupe, né? Fui assistindo, traçando as minhas metas, entendendo algumas coisas e descobrindo como que eu poderia fazer uma reserva de emergência mesmo estando ainda pagando as minhas dívidas. E no próximo vídeo eu vou te contar como que eu fiz isso, como que eu comecei a reserva de emergência. Se vocês quiserem deixar nos comentários aqui, me pedir para mostrar para vocês, eu vou gravar a tela no meu celular e vou mostrar para vocês como fazer uma reserva de emergência, como iniciar uma reserva de emergência. Não é difícil, é muito fácil, tá? Você fazer isso, você tem que ter disciplina, só isso. E não precisa ter um valor específico. É claro que você pode, né? Você pode escolher o valor que você quer fazer mensalmente dessa reserva de emergência. Como que você vai chegar no seu alvo? Não importa, às vezes a gente pensa que tem que ter... não, eu não tenho, tipo, R$500. Eu não tenho R$500 para começar minha reserva de emergência. Começa com R$10, 20, 30, 50. Não importa, o importante é começar. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês como que eu comecei essa reserva de emergência e como que eu iniciei ali o meu processo de sair do endividamento, né? Que, na verdade, eu já tinha começado, né? Quando eu aceitei ali a primeira proposta. E aí eu comecei a reserva de emergência e foi aí que eu comecei a respirar aliviada e as coisas começaram a acontecer. Então, no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi que eu iniciei a reserva de emergência e como que eu terminei de quitar todas as minhas dívidas, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do início desse vídeo, vamos dizer assim, dessa série de como sair das dívidas, né? Vou dar esse nome dessa série de como sair das dívidas. Vou dar essas dicas aqui, as dicas no carro. Eu comecei já a dar essas dicas para vocês no carro. Primeiro no supermercado, né? Como economizar no supermercado. E agora eu vou começar a dar essa dica de finanças. Como você pode sair das dívidas de uma maneira simples, uma pessoa leiga, que não entende de finanças, mas que você também consegue sair das dívidas e respirar aliviado e dormir tranquilo, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. E tchau!